rapidamente liberar aqui uma palavra ao teu coração, máximo 20 minutos, mesmo porque a gente não pode ficar falando muito, mas vamos lá. Fala para o teu irmão, quando você tem a visão, você tem a oração. E se não tem a oração, fala assim, me dá a visão que o Senhor vai ter a minha oração. Jesus quer que a gente ore, quer ou não quer? Ele quer que você ore. Então Deus, eu aprendi na igreja, que se eu tenho a visão, eu tenho oração. Então me dá a visão para o Senhor ter a minha oração. Meu Deus, aleluia, aleluia. Abra aí Daniel capítulo, o que é? 20, Daniel capítulo 20 e 21. Não, Daniel capítulo 6, verso de número 20 e 21. O livro de Daniel é os profetas maiores. Então abre em Malaquias ou Mateus e vem voltando. Você vai passar pelos profetas menores e depois você vai chegar nos profetas maiores, que é Ezequiel. Por que maiores? Não é por causa da estatura, é porque teve mais tempo de vida, mais algo escrito sobre eles. É por isso que na Bíblia, na teologia, diz como profeta maior. Por isso que eles tiveram mais registro, né, Vitinho? Não é porque era alto de estatura, não. Tá bom, querido? Só para você entender, mas isso não precisa nem gravar. Isso aí é mais teologicamente que não muda nada na nossa vida. Só para você achar. Acharam aí Daniel capítulo 6. Cara, eu quero liberar uma palavra para você. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Quando você começa a orar, Senhor, me dá a visão sobre o meu marido, me dá, não é mostrar. É tipo assim, deixa eu ver o que o Vitinho está fazendo. Não, isso aí não, isso é oração para quem quer justiça. Eu estou falando de oração para quem quer futuro, meu Deus. Entendeu, Denis? O Alan pegou também. Entendeu, Alan? E Alan, quando você orava, e Deus falava isso para mim, para você, vai ser mais rápido que você imagina. Viu, Mateus? Não vai demorar tanto, Laís. Fica tranquilo. Mas você tem que ter baixa na internet, no Google. Baixa na internet, no Google, como você quer. Você põe lá no chat GPT, cara, o seu rosto e o meu vai fazer um bebê. E tomara que puxe 97% de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala pro teu irmão, você tem que ver, irmão. Querido, o que fez Daniel perseverar, rapidinho aqui. O que fez Daniel perseverar em meio a um decreto de morte, para quem orava? A visão que ele tinha das suas orações. Porque a oração te revela o seu futuro. A oração, ela mostra o seu futuro, para você saber onde vai chegar. Para de orar para você ver. A primeira coisa que começa, Denis, a acontecer na nossa vida é a murmuração. É a reclamação. Porque quem perde a visão não tem motivação para lutar. Quem perde, já viu quando você já foi frustrado e decepcionado? Você não tem motivação de continuar lutando por aquela pessoa, lutando por você mesmo. Mas a oração que Daniel construía no seu quarto, na parte de cima do seu... Não, na parte de cima não, lá no seu quarto, na parte de cima de onde ele morava, construiu a visão dentro dele. Vai acabar, né? Isso aqui é um sinalzinho de alerta, né? A Amandinha que gosta. Ó, Amandinha, a Eve tomou sua frente hoje. Você pega lá as pilhas, filho? Então, você tem... Você tem que entender que a oração, ela vai te dar uma visão. E é por causa dessa visão que te faz prosseguir. Eu quero falar algo muito importante ao teu coração aqui, Joãozinho. Mateus, pode deixar daquele jeito mesmo. Quando eu percebi que eu comecei a olhar as coisas mais ruins, Amandinha, do que as coisas boas, eu perdi a visão. E quando eu perdi a visão, eu comecei a me ver o que, Vitinho? Como areia movediça. Não, eu falei aqui. Definhando. Quando, Dani, você perde a visão do seu futuro, você vai definhar, porque você não vai ter motivo para lutar. Quem já está entendendo que Deus já está ministrando aqui? Então a oração que Daniel começou a fazer, construiu a visão do que ele iria viver. Daniel não se tornou príncipe, Daniel não se tornou um líder da Babilônia porque ele orava, mas porque ele tinha a visão por causa da sua oração. Você vai perceber que não foi a oração que levou Daniel ao governo da Babilônia, mas foi a ação de Deus na cova do leão que levou ele
a um dos lugares maiores da Babilônia. Porque senão, querido, e o mover de Deus veio antes ou depois da oração? Ah, tá. Vamos lá. Eu estou falando muito rápido? Não, fala para mim. Se eu estiver falando rápido, você fala. Porque parece que a gente fica tanto tempo, né, cara? E parece que tem um monte de coisa, né? Eu estava assistindo o culto lá, eu falava para a pastora, fala isso, cara, fala. Loucura, né? Loucura, só eu mesmo nessas ideias. Som. Então, vamos lá de novo. Deus agiu, Amandinha, para você antes da oração ou depois da oração? Depois da oração. Por quê? A terra se movimenta, a terra não, o céu se movimenta de acordo com aquilo que você ora. Não adianta a gente ficar falando assim, mas Deus sabe. Claro que Deus sabe, Ele é onipresente, onisciente, Ele tem a sabedoria de tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, Ele sabe, mas Deus se move por meio de um clamor. E como nós vamos clamar se não tivermos uma visão? É uma oração oca. Por que Deus manda o profeta andar pelo meio do vale de ossos, gente? Para que ele tivesse a visão dos ossos? Não, porque senão nem precisaria mandar, só falar, olha aí, vem aqui que tem osso, não é? Não, para que ele tivesse a visão do que Deus queria que ele falasse. O que Provérbios de Salomão diz? Vamos lá. Assim ele é. E aí, coligando ao que Jesus disse, a boca fala. O que é o coração? Nada mais é do que a sua alma. Então, se a sua alma estiver cheio da visão do que você vai viver, ter e conquistar, então é o que você vai falar. Se eu vejo, eu oro. Se eu vejo, eu proclamo. Se eu vejo... Hoje eu estava na rua, querido, depois de acho 15 dias eu saí na rua hoje. E aí eu estava na rua andando, e eu peguei o celular, comecei a mandar a oração lá no grupo do negócio. Do grupo do Projeto Gênesis. E eu começava a falar sobre isso. Se eu creio, eu oro. Se eu creio, eu profetizo. Se eu creio, eu declaro. Se eu creio, eu determino. Então, quando eu paro de crer, não é quando você para de ter fé, é quando você para de ter a visão do que você quer viver. Meu Deus do céu. Olha o que o livro de Daniel, capítulo 6, verso 20 diz. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito, aqui o rei, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você, o quê? Você sabia que Daniel foi o único homem que prosperou em 2 reinados? Não só de Nabucodonosor, mas do rei Sírio. Daniel foi o único que viveu uma bênção geracional, de uma geração real para outra real. Ou seja, por que eu falo para você, o que aconteceu com José no Egito? Quem lembra Êxodo capítulo 1? Quando aquele faraó, não o que de José? Não o que? Se lembrava, abre aí Êxodo rapidinho. Não precisa abrir não, nós aqui, só para a gente mostrar. Agora Daniel não, um rei que saiu, o novo que entrou, sabia quem era Daniel. Diferente de José, quando morre aquele faraó, o novo faraó nem sabia quem era José. Por isso que começou a fazer o que com o povo? Mas o rei Sírio, que foi o rei geracional de Nabucodonosor, quando ele sabia quem era Daniel, o que ele fez com o povo de Israel? Ele escravizou? Não, ele escreveu carta, deixa esse povo voltar para Jerusalém. Quantos estão entendendo? Quando você tem a visão, não morre no meio do caminho a promessa. Agora, quando perde a promessa, põe aqui, por favor, Êxodo do capítulo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos... 70 pessoas, 2. Rapidinho. 2. Rubem, ele vai falar os nomes, vai. Irmã? Autor, descendente, é isso. 70 que eu falei, vai, 6. Agora, presta atenção. Ora, lê lá para mim. E todos os seus irmãos, ou seja, aqueles 11 irmãos que vieram para o Egito por causa da fome, tá? E toda aquela geração. Olha agora, os israelitas, porém, eram férteis, frutíferos, tornaram-se numerosos. Fortaleceram tanto, se encheu no país. Então subiu ao trono um novo rei, que nada sabia sobre José. Agora, aconteceu isso com Daniel? José teve a visão para chegar no Egito, mas não teve a visão para permanecer
geracionalmente no Egito. Agora, o que acontece com Daniel? Sai um rei, entra um novo rei e permanece o seu legado a ponto do rei Ciro dizer: vamos abençoar essa nação. A nação de Israel só volta para Jerusalém porque o rei Ciro sabe quem são as pessoas que Deus colocou antes dele no poder. Meu Deus do céu. Quando você tem uma visão, ela não morre, não deixa você morrer, mas ela continua sendo geracional para a glória do Senhor. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? E aí diz assim, no verso de número 22, pode te livrar do leão, 21, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre, o meu não deixou morrer. O meu Deus não deixou morrer. Ele me livrou, ele fechou a boca do leão. Você está entendendo? Porque o que adianta José ter construído e construiu, se a sua geração após ele não pôde desfrutar, mas foi escravizada? Meu Deus. O que uma visão ela faz na nossa vida? Por que Jesus ele morreu na cruz do Calvário por amor a nós, Mateus? Porque ele via, depois de mais de 2000 anos, eu e você aqui, numa terça-feira fria, louvando e adorando a Jesus. Senão não faria sentido. Para que eu vou sofrer para que daqui 10 anos acabar o que eu fiz? Quando você tem a visão, ela permanece. Quantos já estão entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Verso de número 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. Vem cá. Davi. Quando os reis iam à guerra. Por que um rei deixa de ir à guerra? Porque ele não vê mais propósito de vencer a batalha. Se você não tem a visão, você não tem por que lutar. Se você não tem a visão, você não tem por que continuar. E por mais que eu fico, não, vamos lá, Pedrinho. Por mais que eu fique, vamos lá, Pedrinho, vai dar... Cara, vou continuar na quinta-feira. Em nome de Jesus. Gente, é porque eu tô... Nossa, tá... Eu achei que ia dar, mas tá radiando a minha cara inteirinha. Vamos lá. Se você tem a visão, então você não vai deixar morrer. Você precisa ter a visão. E Daniel tinha a visão porque ele orava. Daniel tinha a visão porque ele... E é você começar a orar que Deus vai te dar a visão para ele ter a sua oração. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Gente, perdoa. E olha, eu não estou nem recuperando de uma, sexta-feira eu faço outra. É para deixar acamado mesmo. Pega lá para mim de pirona. Cadê a Mel? A Mel sempre vem um remedinho aqui, hoje não está. Mas é assim mesmo, vamos lá. É que eu sou teimoso. E eu não estou nem aí. Não é, porque eu estava tão saudade da igreja, que eu comecei a ministrar pelos irmãos 7 horas da noite. Aí eu falei, põe o seja bem-vindo, tem aí, Mateus? Eu falei, põe o seja bem-vindo. Obrigado, filho. Tem outro aí, já põe 2 aqui. Mais rápido, né? Aí eu comecei a ministrar. E eu não paro, eu fui fazer o casamento, né, cara? Como é o nome dele? Aí eu cheguei em casa, nossa, já sou meio gordinho, ainda é inchado, inflamado, ficou parecendo um hipopótamo. Vamos orar. Vamos clamar agora. Gente, vocês perdoam, eu vou continuar essa... Na terça-feira eu vou vir de novo. Olha o som das águas. É você que está fazendo efeito? Querido, só para me encerrar. Escuta. O seu jejum não invoca o sobrenatural. O jejum, pelo contrário, ele anula a natureza da terra. Está comigo? Amém.
Amandinha, qual a única coisa que invoca, sai do natural e te leva à dimensão do sobrenatural? Duas coisas apenas. A primeira que a gente está falando, a oração, Maurício. E a segunda, a adoração. Amém. Paulo manda orar no Espírito. Jesus manda adorar no Espírito. Não há outra coisa. O jejum vai anular a natureza terrena para ativar a natureza sobrenatural. Amém. Porque senão você fica assim, mas eu estou jejuando. Resposta, hein? Não adianta você fazer jejum se não houver composta de uma somatória de oração. Você vai sacrificar a sua natureza terrena, mas não vai acessar a natureza sobrenatural. Meu Deus, Jesus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Que você faça 3 horas de jejum, mas que cada hora você ore pelo menos uma vez. Em nome de Jesus. Você vai ver se o céu não vai começar a se mover. 2 direções Deus está dando nessa mensagem. Eu não completei, mas assim, não é o tempo que fala. Primeiro, Senhor, me dá a visão. Porque se você tiver a visão, Deus vai ter a sua oração. E aí você começa a orar em cima do que Deus falar. Em cima do que Deus te mostrar, você começa a clamar. Você começa a orar. E Deus vai entrar com provisão. Quantos creem nisso aqui? Querido, quando eu fiz o casamento, na hora que eu estava fazendo o casamento, na verdade estava tendo alguma coisa, acho que, sei lá, a hora que eu fiquei parado, foi a única hora que eu fiquei parado lá. E Deus começou a me dar a visão disso. Ele começou a mostrar isso para mim, Dani. São 25 anos você abençoando pessoas, transformando lares, recuperando vidas e levando famílias inteiras a viver um novo começo. E ali Deus começa a restaurar a visão. Maurício, não é um dia, não é um mês, não é um ano que vai desconstruir aquilo que Deus colocou no seu coração. E o Mateus, ele não está aqui, né? Ele está no Hub 7, né? E o Mateus, ele nem está aqui. E ele orou exatamente aquilo que Deus havia ministrado no meu coração. Aleluia. Se você não tiver a visão, você não vai ter motivação para orar. É por isso que você não ora todos os dias. Porque você vai orar para quê? Pastor, para ter um relacionamento com Deus. Mas você tem esse relacionamento com Deus por causa do sangue de Jesus, não é nem por você. Mas quando você tem uma visão, Vitinho, você vai lá todos os dias orar em cima daquela visão. Para pensar. É algo muito forte. Quando Deus faz a promessa para gente, vem cá. Para do Egito, Moisés, pega o meu povo e leva para uma terra que emana leite e mel. Mana leite e mel, ó, a terra prometida, está comigo? Amém. Ele tinha a visão da terra? Não, a ponto dele querer o quê? Ver, e por ele subiu no monte para ver a terra. A Bíblia diz que ele viu, mas ele não. Por que o povo reclamava? Por que o povo reclamava, Vitinho? Por que aquela geração que saiu do Egito não entrou? Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, mas quem nasceu no deserto entrou. Porque eles não tinham o que, gente? A visão. Quando você não tem a visão, você não tem motivação. Meu Deus. Por que Daniel, mesmo diante de um decreto de morte, ele continuava orando, Kim? Porque ele tinha a visão.